Quando você faz uma joia em 3D, existem milhares de benefícios, ok? Eu estou falando aqui sobre 4 benefícios que eu separei, mas existem muitos outros benefícios, beleza? Vamos ao primeiro benefício aqui que eu separei, que é o benefício da simetria. Como assim o benefício da simetria? Cara, quando você faz a joia no computador com 3D, com o auxílio do 3D, você consegue no 3D colocar a distância exata de uma pedrinha para outra. Você consegue fazer uma gravação ser perfeitinha, né? Imagina que isso, se fosse feito no manual, seria uma coisa manual, a pessoa vai fazendo furinho por furinho. Então, quando você faz isso no computador, cara, não tem como você não ganhar de um modelista, de um gravador na mão nesse caso, né? Então, você está ali vendo num monitor de 24 polegadas, um brilhante de 1 milímetro, desse tamanho, e aí você escolhe ali a posição que ele vai ficar, né, na sua peça. E, cara, não tem, a precisão é muito absurda. Então a simetria que o 3D traz, né, essa disposição certinha das pedras, por exemplo, quando você faz objetos hexágonos, pentágonos, essas coisas que são tudo certinho, sabe? No computador isso vai ficar perfeito, não é uma coisa manual, né? Então é muito legal, esse é um ganho que, assim, é engraçado que há muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, teve algumas pessoas que falaram, cara, mas isso não funciona, fazer joia no 3D não funciona e tal. E eu virei e falei, cara, vamos fazer o seguinte, faça essa joia aqui na mão, que eu vou fazer a mesma joia aqui com o 3D. E aí você coloca as duas peças para vender e nós vamos ver qual vai vender mais. E aí o que aconteceu? As pessoas passaram a comprar mais a outra, porque ela era mais certinha, os brilhantes eram mais certinhos colocados. Então, às vezes, quem está comprando, o cliente lá da loja deles, não sabia nem o motivo. Era simplesmente porque ela é mais bonita aos olhos, né? Tudo que é simétrico é mais bonito aos nossos olhos. Então, é um ganho muito positivo, porque as joias ficam mais bonitas, as joias ficam mais certinhas quando você faz usando o 3D. Segundo benefício aqui que eu acho muito legal também, é a questão do benefício da questão do espelhamento. Quando você faz, por exemplo, um brinco no computador, você com um comando, com um clique, você faz o lado invertido desse brinco. Então, se eu faço um brinco do lado esquerdo, eu faço o outro do lado direito em questão de instantes, e ele é exatamente a cópia espelhada, né? Então, se eu tenho uma peça assim, faço um espelho, a outra peça vai ficar certinha. Então, cara, isso, imagina uma pessoa fazendo na mão, ela vai fazer um lado do brinco, depois vai ter que desenhar o outro, não vai ficar idêntico, certinho, né? Por mais que tenham técnicas ali, e eu não estou descartando peças feitas à mão não, viu, gente? Não, eu acho que tem muitos modelistas talentosos, mas existem ganhos muito grandes quando você faz usando o 3D, né? Terceiro benefício que eu acho um dos mais legais também é o benefício das estimativas. Cara, quando você faz o 3D da joia, você tem lá como saber quantas pedras você vai gastar, qual que é o peso da peça, se vai ter encaixe, se não vai, você já faz o encaixe. Então, cara, você já tem um planejamento de quantas borrachas que você vai ter na peça, quanto que você vai gastar com a função, quanto de material que você vai gastar com a função. Então, você tem ganhos, assim, inúmeros ganhos, e você tem tudo isso no 3D. Você está no 3D ainda, você nem produziu a peça e você já sabe quanto que você vai gastar. E o quarto benefício seria o benefício do render. Não sei se você já ouviu falar sobre renderização, mas basicamente é o seguinte, quando você faz um 3D, você aplica e fala para o programa que esse material, esse 3D, ele é de ouro. Ou você fala que esse 3D, ele é de vidro ou de plástico. E aí você manda renderizar e ele vai gerar uma foto realista dessa peça. Então o render ele é como se fosse uma fotografia. Você vai tirar uma foto, só que antes você vai falar para o programa que aquele material ali, ele é de plástico, ele é de vidro, que tem uma luz aqui em cima, que o sol está vindo aqui, que esse piso aqui tem uma reflexão. E aí ele vai calcular a luz vindo, refletindo em tudo, e ele vai gerar uma foto para você realista. Imagina igual você olhar para uma planta de um apartamento, né, que ainda não foi construído, um apartamento que você vai comprar ali na planta. Então, você vê aquela foto 3D toda gerada, aquilo ali é um render, ok? E por que o render é interessante para a joalheria? Por que ele é um benefício? Cara, porque hoje você pode vender uma joia ainda no 3D. Você pode fazer o 3D, renderizar esse 3D e você já pode vender, você nem produziu a peça ainda, né? Então é um ganho muito grande, porque você não precisa ter os custos para você produzir a joia, do metal e tudo mais, para você ter a amostra para a pessoa ver. Né? É lógico que em algumas situações isso pode ser interessante e tudo mais, também não estou descartando.
mas é um ganho muito legal. Você pode desenvolver várias criações ali no 3D e você gastou só o tempo do 3D.